ter você aqui. Ótimo, ótimo. Obrigada pelo convite. Ótimo No final encontro. dá tudo certo, né? A gente tem uns perrengues assim na hora É, de entrar, mas no final dá tudo certo. Então, oi. hoje nós estamos aqui com algumas pessoas que já compraram casa conosco, já Sim. reformaram também, Uhum. e o pessoal tem muita curiosidade sobre isso, tem muito medo, né? E tem razão de ter medo, porque é outro país, são outras regras, né? No Brasil a gente tem muito aquela coisa de dar o jeitinho, vamos fazer sem o permesso, vamos fazer desse jeito, daquele outro, mas aqui na Itália a gente sabe que é bem diferente, que tem multas, né? Isso tudo a gente gostaria de ouvir de você, né? Nós vamos deixar aqui algumas perguntas em aberto. E primeiro eu gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Esclarecendo essas dúvidas. E Sim. queria te pedir que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, qual é a sua formação, quando você chegou aqui na Itália, como que você começou a trabalhar, né, nessa área, o que você faz hoje, como você pode ajudar essas pessoas que estão querendo comprar casa e reformar, inclusive. Sim. Então, eu sou arquiteta formada no Brasil. Eu sou originária de Curitiba. E eu vim para a Itália, era o antigo 2001. Então, a gente já está falando mais de 24 anos que eu moro aqui na Itália. Sou cidadã já italiana, também por descendência. E aí teve um momento que eu decidi fazer o meu reconhecimento dos meus estudos aqui na Itália, porque só trabalhar como arquiteta em projetação, aqui na Itália, como tudo é muito encaixado, a burocracia, eu senti a necessidade de fazer o reconhecimento da minha formação aqui, daí eu tive que fazer todo o percurso que faltava no Brasil, né? Então, antissísmica aqui no Brasil não existe, né? O Brasil a gente trabalha muito com vento, arquiteto, mas aqui na Itália é a parte mais de terremoto. Então, o tipo de construção aqui é diferente. Então, eu tive que fazer um percurso acadêmico e foi reconhecido. E desde então eu sou profissional autônoma e é sempre ótimo, porque daí você tem a total liberdade de fazer o teu trabalho, né? Que é bem diferente no Brasil, que não existem tantas regras burocráticas como tem aqui, né? No Brasil, é verdade que no Brasil tem muitas regras urbanísticas. Por exemplo, eu que vim de Curitiba, existem regras urbanísticas que são muito claras, né? Porém, aqui, por ser uma zona sísmica e ter muito problema de alagamento também, eles decidiram vincular com a burocracia. Então, um arquiteto, ele também é habilitado, como eles dizem aqui, né? Então, eu Legal, senti porque essa assim, necessidade e fiz o percurso e hoje eu estou aqui. no Brasil, a gente tem muita ideia de que arquiteto é quase um designer de interiores, né? Que fica Sim. mais ali com a parte interna e tudo mais. Mas a gente sabe que aqui na Itália é bem diferente, como você mesmo começou a explicar. Explica pra gente aí a diferença entre geômetra, arquiteto e engenheiro, por favor, que são as três figuras que trabalham nesse âmbito de restauração, né? Isso, são figuras que eles se cruzam entre elas. Por exemplo, eu como arquiteta, eu preciso, muitas vezes, eu posso fazer o trabalho de um geômetra e de um engenheiro, mas eu preciso dessas figuras para desenvolver o meu trabalho, né? E existe também uma formação muito específica. Por exemplo, o geômetra seria no Brasil, o nosso técnico de edificações, ok? São pessoas muito práticas, são ótimos para qualquer problema burocrático, problemas na prefeitura, até para fazer pedidos de autorização de alguns projetos e de reformas, são ótimos, são quase advogados, praticamente, são ótimos advogados. Eles são ótimos para nos assistir tanto geômetra como arquitetos, quanto engenheiros. Os engenheiros, eu preciso muitas vezes deles, por quê?
Porque existe um momento, sobretudo nas veríficas antissísmicas, aqui na Itália, por exemplo, as construções civis são de pedra, né? São esses blocos de pedra. E abrir uma janela, abrir uma porta, nessas paredes, você precisa de um engenheiro que faça um cálculo estrutural para reforçar essas paredes, esses muros, né? Não são paredes verdadeiras, são próprios muros que mantêm inteiros edifícios, né? Então, é importante para um cálculo estrutural, o engenheiro é fundamental. E, no meu caso, eu sou como arquiteta, eu gerencio uma obra, né? Projeto uma ideia, uma construção, uma reforma, e sigo a construção desde quando o geômetra abre a prática, né, da prefeitura e me segue, desde o engenheiro que deve fazer uma verífica. Então, o meu leque, digamos assim, de trabalho é picado, né? Uhum. E cada um tem a sua competência, obviamente. E eu Mas numa ajudo também, reforma, como? não, pode terminar, Não, por não. favor, o seu raciocínio. E tornando a coisa do designer de interno, porque o arquiteto, nesse leque, entre outras coisas, ele escolhe também o material, né? Que vai ser, tipo, vai ser a maiólica, vai ser o tipo de vaso sanitário, o tipo de chuveiro. Então, existem as escolhas também, né? Tá, mas você não, em geral, o arquiteto, ele pode fazer o trabalho de um geômetra, justo? Porque numa Sim. reforma eu não preciso contratar um geômetra e um arquiteto. Hum. É. Não, não, sobretudo se trata de uma reforma simples, né? Não é necessário é, ter todas essas figuras. Como eu digo, é entrelaçado, porque em teoria eu poderia fazer, assim como um geômetra poderia fazer também o meu trabalho em algumas partes, eu também poderia fazer o do geômetra e do engenheiro, né? Uhum. Assim como o geômetra também pode abrir uma prática edilícia na prefeitura, depende do que você tem a necessidade de fazer, né? É sempre bom ter um confronto, né? Do tamanho da reforma que você vai fazer. Se é uma reforma simples, eu posso fazer tranquilamente, desde a abertura da prática na prefeitura, a controlar a estrutura do edifício e mandar tocar a obra e escolher preço, escolher mão de obra, também fazer oferta no mercado, porque tem isso também, né? Uma Uhum. vez que uma hora que o projeto está pronto e você tem inscrito no papel, você faz a oferta, né? Você faz a cotação no mercado de qual o trabalho que vale mais a pena, quem te garante mais, né? Uhum. Então, Eu assim, acho engraçado a figura do geômetra, porque é isso mesmo que se falou. Ele conhece todo mundo dentro da prefeitura. Então, ele acaba dando aquele é, jeitinho de agilizar um papel, de agilizar uma liberação, né? é, O geômetra, ele tem essa função ali que eu acho que ajuda muito é, vocês também, aí sim, como sim. arquitetos, né? Sim, cada arquiteto aqui na Itália tem o seu geômetra do coração, né? Eu tenho o meu e eu não abro a mão dele, porque muitas vezes eu tô ali, porque se tratando de burocracia aqui na Itália, para cada regra é uma coisinha. Então você tem o geômetra ali que te resolve qualquer problema. Para cada regra tem mil exceções, Sim, né? E para cada exceção tem mil regras, é mais ou é, menos assim. A sim. burocracia na Itália é bem complicada mesmo, né? E aí você disse que você veio para a Itália em 2001, e aí você renovou, né, a sua documentação, o seu Sim, diploma, e sim. você começou a trabalhar mesmo, foi quando que você começou a trabalhar? É, Você começou a trabalhar em um escritório, é, conta um pouquinho aí de como foi esse é. seu início. Foi um percurso, porque no início eu vim para estudar design. E depois da minha formação no Brasil, né, em paisagismo. O meu percurso de design durou 4 anos aqui, né? E nesse meio tempo eu tive vários trabalhos como estudante, né? Desde trabalhar no pub, servindo
no bar, trabalhando, eu me arranjei, né, como estudante. Depois encontrei uma arquiteta que se chama Luisa Gavotti, em Roma. Ela é do norte da Itália e, e ela é uma arquiteta de nível muito alto. E ela praticamente foi quem me ensinou muito aqui na Itália. Ela me abriu um mundo e até um jeito de trabalhar, né? Um trabalho muito certosino, como eu chamo aqui na Itália, muito preciso, muito atento. Então, ela é uma pessoa ótima que me ensinou muito. Hoje nós somos muito amigas e dividimos o nosso escritório ali em Roma. Legal. É, Eu sim, fui, sim, sim, ela é aquele que ótima. eu fui, né? Que Isso, nos você encontramos. conheceu ela, a Luísa, assim. Nós nos conhecemos 20 anos atrás. E pensa, naquela época, eu trabalhava como garçonete num bar e ela morava na frente desse bar. E daí ela se apresentou, né? Eu sabia que ela era arquiteta e um dia eu falei assim, mas você é arquiteta? Ela, sim, sim. A gente começou a bater um papo e daí um dia ela, não, sabe, vem um dia comigo que eu vou te levar numa obra. E daquele dia a gente se grudou e foi. Foi, a gente tá. Nós somos amigas até hoje. Por muitos anos eu trabalhei para ela e com ela. Hoje nós dividimos, hoje nós trabalhamos distintamente, cada um tem o seu brand, Uhum. mas nós dividimos os mesmos espaços e colaboramos também. Porque é importante você ter várias colaborações de várias especializações, que pode acontecer de você ter uma exigência diferente, né? Pode acontecer que você tenha próprio um problema específico de um tipo de arquitetura, um tipo de construção, que você tendo um colega, ele pode te ajudar, né? Então é ótimo, assim, a minha amizade com ela é ótima. E desde Sabe então, que eu gostaria de tocar no assunto com você daqui a pouquinho, sobre as casas de R$ 1, porque o sim, pessoal procura para falar sim, das casas de R$ 1. Eu tenho a minha opinião, né? Depois eu sim, gostaria de ouvir a sua opinião, tá, essas práticas aí para casa de R$ 1, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Agora, uma sim, pergunta. Toda vez que eu reformo, eu preciso ou do geômetra ou do arquiteto? não necessariamente. Hum, E aqui na Itália existe um tipo de reforma que se chama edilizia libera, ou seja, reforma livre, ok? e o que Que seria seria isso? a reforma livre? O que é a reforma livre? É quando você tem que fazer uma reforma na sua casa que não toca a estrutura da casa, que não toca a instalação da tua casa, ok? Por exemplo, se você quiser trocar a tua torneira, você pode trocar a torneira sem pedir nenhuma permissão. O Uhum. problema é quando você vai trocar o cano mesmo, vai mudar de lugar esse cano. Então, você está mudando o implante hidráulico. A mesma coisa vale para a parte elétrica. Se você vai colocar uma extensão, não é um problema. O problema é quando você muda o teu implante mesmo. Tem que fazer um cálculo novo, Deixa eu tá? te perguntar, então, se eu vou trocar o azulejo do meu banheiro, vou trocar o azulejo do meu banheiro, vou trocar o vaso, a pia, eu preciso ter o geômetra, ter alguma autorização especial? Não, não é necessário. Não é necessário. Você pessoalmente pode ir na prefeitura, pede, pede um documento que se chama Edilizia Libera, onde você descreve onde é que você tem, o que trabalho que você tem que fazer. Você tem que Uhum. fazer um breve cálculo de quanto lixo você vai produzir, de quanta matéria. Porque no momento que você vai tirar essa tua pia, e a hora que você vai tirar esse teu revestimento, você vai produzir uma certa Isso. lixo, né? Então, assim, você tem que calcular esse lixo porque eles vão te dizer aonde você vai jogar fora. Mas Uhum. sendo livre, você não paga nenhum imposto, você só está declarando que vai produzir um certo tipo de lixo e ter aonde depositar, mas você não precisa de nenhuma permissão Eu não para esse preciso tipo de. abrir a tila, a chia, não preciso abrir nada disso para reforma simples assim, então. Não, não. Para pintar uma casa, para colocar talvez um ponto luz na casa a mais, né? Que não exija um cálculo de um implante elétrico novo. Trocar o piso do teu chão, não precisa trocar o piso.
Ok. Por exemplo, você tem uma banheira, você quer trocar por um piatto doccia, digamos assim, um Um chuveiro. box. Ok. Sim, sim, um chuveiro. Quando eu tenho uma vasca e eu quero colocar Isso. uma ducha, também não Já não precisa. é Ah, necessário. Porque você ok. está tocando os tubos, entendeu? Você só está tirando ali, você vai jogar aquele lixo, porque é uma, uma banheira Uhum, é muito lixo, né? Muitas vezes uhum. é ferro, então ele precisa ser, em qualquer modo, estocado, né? E reciclado também, naturalmente, né? Então, assim, é a única necessidade que você precisa fazer um pedido simples, você pessoalmente pode fazer, onde você diz quando começa e quando termina. Porque eu Isso é um fiquei simples, sim. sabendo uma informação assim, né? Eu sou leiga nessa parte de Uhum. reforma aqui, dessa parte burocrática, que teria que avisar, porque se acontece um acidente com um pedreiro dentro do meu imóvel, é, ele precisa estar assegurado disso e eu também. Então seria importante sempre abrir uma tila. Eu acho que a tila é aquele mais simples, não é? Exato. Olha lá, então. Quando você faz um pedido na prefeitura de uma edilizia libera, ou seja, uma reforma livre, geralmente ele é feito específico para as pessoas que querem fazer sozinhos em casa, né? Ah, Quando você chama um pedreiro, quando você chama uma empresa para vir fazer o trabalho para você, naquele momento, ela tem. Quando aquele profissional chega para fazer um trabalho na tua casa, como profissional, ele já é segurado. E você é o patrão dele, por exemplo, naquele dia que ele está ali, você é a pessoa que é responsável por ele. Então, você tem que controlar a pessoa também, né? É o então teu peraí. dever. A edilícia libera só serve para quando eu mesmo vou executar o trabalho ou mesmo quando vem uma outra pessoa de fora com o Pode, pedreiro? pode vir também uma outra pessoa de fora. O importante, por uma questão de segurança, é sempre bom pedir para profissionais autorizados também, né? Porque se você pede para uma pessoa que vem ali fazer uma gambiarra, ali você está correndo um risco. Um risco que muito provavelmente essa pessoa que está fazendo a gambiarra, ela não vai estar emitindo nota fiscal. Ela não vai Uhum, ter uma seguração. Por exemplo, eu como profissional, como livre profissional, eu sou assegurada. É obrigatório aqui na Itália. Se você é um hidráulico, você é obrigado a ter uma seguração, ok? uhum, Por ok. isso que é importante saber o que você está fazendo. Então, assim, e também pedir para um profissional autorizado, um eletricista autorizado, né, Uhum, habilitado. ok. Né? Um pedreiro não é que um pedreiro sai por aí na rua trabalhando, ele faz, sei lá, coloca cartaz. Não. Se você vai chamar o teu primo, você está correndo risco para Essa ia colocar. ser a minha pergunta próxima, tipo, porque a gente fala, mão de obra aqui na Itália é caro, poxa, se eu trouxesse o meu primo e ele ficasse aqui 3 meses reformando para mim, mas isso são riscos, né? É, Porque é, essa pessoa ela não está autorizada a trabalhar aqui, ela não tem asseguração para esse trabalho, então se der tudo certo e não acontecer nada, foi uma falha é ótimo, né? O meu ótimo. Bom primo pra veio, ele você. passeou, me ajudou em casa. Mas se acontece um acidente, tem responsabilidade sobre isso, né? Sim, é Podem uma até responsabilidade. embarcar a obra, Sim, né? No sim. caso. Não, não só. O risco, sabe qual que é? Você está dando trabalho para uma pessoa, ok? Que você não está pagando contributo, você não está pagando os impostos para essa pessoa, você não está pagando o INPS dessa pessoa, você está dando trabalho em dinheiro, trabalho submerso para uma pessoa. Pode me acarretar multas, né? Não, não, mas a multa você responde no civil, Entendi. tá? Entendi. E Então, pode, nada de trazer se a parentes pessoa, para ajudar. você responde no Mas, civil, por exemplo, se é um então, trabalho simples, né? é. De reformar o banheiro, isso daí, uma camaradagem do primo, não é um trabalho, né? Em teoria, ó, em termos legais, Sério? em termos legais, né? Mas assim,
Mas aqui na Itália tem muito essa coisa do que nem no Brasil, né? Você, é, você tem uma certa tolerância, né? A não de fazer uma vista Uhum, grossa. Então, se uhum, você, muitas vezes eu chamo um vizinho, chamo um primo, chamo um amigo para fazer um trabalhinho de pintar a casa. Tudo bem. Mas tem casos de histórias na Itália de pessoas que tinham um vinhedo e que chamam os amigos no dia lá para colher a uva, para fazer uva, e que foram descobertos e que a pessoa foi multada, entendeu? entendi. Porque ele chamou os amigos para colherem a uva para fazer o vinho para todos, que eles iam dividir entre eles, entendeu? Então, Uhum. assim, na Itália tem essa Tudo coisa depende, horrível. né? Como eu comecei com a música, tudo É, depende da sorte, de quem vai aparecer, se vai ter denúncia ou não. Tivemos uma pergunta aqui que deixaram pra gente, se quando eu vou separar a parede com drywall, se eu preciso fazer essa mudança na planta, se eu preciso abrir uma chia, uma tila. sim, precisa. Assim, uma tila. É necessário uma tila porque você está dividindo o ambiente, né? Não é uma questão que seja de drywall, que seja de ciporex, que seja panelo alfa, que seja muro, que seja furatino, tipo tijolo furado. Você está dividindo o ambiente, né? E você tem que dizer para o que serve aquele ambiente. Então, assim, Entendi. a partir deste momento, você tem essa necessidade de pedir uma autorização, né? A não ser que seja um biombo, né? Daí não é necessário, Uhum. né? Ou Aí não que seja precisa um nem móvel. atualizar a planta nem nada. Não. Mas então tá, eu tenho um quarto muito grande e gostaria de fazer dois quartos ali. Tem a possibilidade, já olhei e tudo mais. Eu vou precisar contratar um arquiteto para fazer o projeto, para abrir o campo de trabalho e depois fazer a atualização da planta, né? Sim, exato. E o Ou adornamento arquiteto, na agência dele em trata. sim, exato, exato. Você precisa de uma autorização da prefeitura, que se chama TILA. O que é a TILA? Aqui, na verdade, quando o arquiteto faz aquela divisão dessa parede, tá? Uhum. Esse quarto muito grande, ele tem a responsabilidade também de controlar o implante que você vai fazer, que não é só dividir um quarto. Você está colocando duas lampadinhas ali. E aquele outro quarto, ele vai ter uma janela também, porque se ele não tiver uma janela, ele não pode ser considerado quarto. Então, ele está sendo contra as regras de higiene na Itália. E no E Brasil aí vai também tem regras de influenciar higiene. na minha adbilitar, justo? Exato. Pode riscar de perder a habilitar. Explica Então, um assim, pouquinho para quem está chegando aqui o que é a adbilitar, porque é, essa adbilitar é um nincubo, né? Porque todo mundo fala, tem adbilitar, não tem adbilitar, inclusive para comprar, né? exato. Os imóveis para fazer uma escritura. Imóvel antes de 67 não tem obrigação de ter adbilitar porque não existia. Então a gente pode vender um imóvel sem adbilitar. Depois de 67, isso meio que virou obrigatório e a gente tem que ter uma certa atenção nesses imóveis para pedir. Não é também porque um imóvel não tenha adbilitar naquele momento que ele não é possível pedir em um futuro, né? Sim, sim. Então, assim, adbilitar o que que é? É o que permite, é o que rende, ok? Vivível aquela casa. Ela é digna de ser vivida sem que você corra riscos, ok? Uhum. Quais são os riscos? Os riscos são antissísmicos, acessibilidade, se você consegue entrar na casa também. Porque tem casas que, por exemplo, e são em lugares que você não tem ingresso, você não tem uma passagem para entrar nessa casa, entendeu? Então, adbilitar o que, que é? É o que rende aquela casa é, digna Vivível. de vivível, exatamente. Esse processo se passa também através dos bombeiros, né? Uhum. Muitas vezes vem o vigile, digamos, vigile del fuoco, para controlar se está tudo bem, né? Aqui Então, em se você casa, corre eles risco. tiveram aqui em casa quando a gente pediu, que foi necessário durante o processo de documentação nosso,
Eles vieram, controlaram banheiro, cozinha, viram se tinha janela, né? Porque é igual você falou, Sim, se é um quarto, ele não tem janela, ele não é um quarto. isso, Então, ninguém pode dormir ali. Ele pode ser um isso. depósito, ele pode ser um magazine, Sim. né? Pode ser um hipocílio, mas não pode ser um quarto, né? São regras de higiene, são regras de higiene. Né? Porque Uhum, a Itália, como você falou, antes de 68, o que que acontecia? O que que tinha ali? Tinha uma Itália que construía do jeito que queria, uhum, né? E às vezes você podia correr riscos de doença, de construir não a regra de arte, construir mal, né? Só que como já tinham construído, a partir daquela data, eles começaram a fazer valer algumas regras mínimas de higiene, dimensões mínimas de um quarto. Um quarto de casal não pode ter menos de 14 metros quadrados. Então, você não pode fazer. Um quarto de solteiro não pode ter menos de 9. Se tem menos de 9, aí é um escritório, tudo bem. uhum, Mas não é um quarto, não é digno de hospedar uma pessoa singular ali, entendeu? uhum. Não existem dimensões. O banheiro. O banheiro ele tem que estar longe da cozinha. A porta de um banheiro é obrigatório aqui na Itália ter acho que eles chamam de Antibanho. antibanho, né? Isso é obrigatório, porque é uma regra de higiene. Você não pode abrir a porta do banheiro e dar de cara Pra para, sei lá, cozinha. para a cozinha, para a pia, entendeu? Então, assim, são regras mínimas, básicas de, 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 de higiene. Por exemplo, um open space aqui na Itália é tipo a nova fronteira. Todo mundo quer tirar tudo que é parede, fazer tudo ali. Não pode, o banheiro precisa ser coberto. Então, Entendi. a não ser que você diga na planta, olha, a cozinha fica lá do outro lado, né? Tem que Porque justificar. assim, né? Você está falando, um quarto de solteiro não pode ter menos de 9 metros, porque senão não é um quarto de solteiro. Na teoria, lá no papel Teoria, vai estar escrito estúdio, mas a gente exato. coloca uma cama de solteiro e pode ficar. A diferença é na hora que você vai comprar isso e você está sabendo que ali não é um quarto de solteiro, é um estúdio, né? Que seria um escritório, né? Que a É, gente chamaria. porque na verdade a Itália, nesse meio tempo, entre 68 e hoje, a Itália mudou muito, né? A exigência de espaço, ele mudou. Então, você não precisa mais ter 2,70 metros de altura, você não precisa ter um espaço de 9 metros. Tem apartamentos no centro de Milão com 9 metros quadrados, né, inteiro Uhum. apartamento, né? Então, assim, a exigência mudou, a Itália mudou, o italiano mudou. As regras continuam as mesmas, né? Então, as regras são essas, elas sabem, mas só que a Itália também é muito tolerante em relação a isso. Eles não são eles não vão vigiar, né? Só se a coisa é muito aberrante, é muito degradante. Ainda mais se você é estrangeiro, né? Que vive em um espaço que é degradante, eles não gostam muito disso porque eles não querem que, que, que a condição daquela pessoa não seja digna. Eles querem que Uhum. as pessoas, todas as pessoas, um mínimo você tem que ter. Um De mínimo de dignidade. dignidade você tem que ter. E eles calculam isso por metro quadrado, né? E também é um limite de quantas pessoas vão viver ali Sim. dentro, né? Porque daí eles já sabem calcular quanto lixo vai produzir aquela casa e quanto de imposto vai pagar. Ok. Temos uma pergunta aqui da Franciele. A Franciele, ela comprou casa e ela vai reformar essa casa. Aí a pergunta dela é muito bonitinha. Eu posso ir com o projeto pronto? Eu já até sei a resposta, mas eu vou deixar você responder. Tem uma estimativa de preço para essas autorizações? Eu vou deixar a nossa arquiteta responder, mas eu sei responder isso, hein? Então, o projeto não é um problema. O projeto pode ser seguido de um outro arquiteto no outro lugar do mundo. Não, não existe limite para projeto. O problema é que esse projeto ele tem que caber nas regras italianas, né? Então, pode ser um arquiteto lá do Brasil, pode ser um arquiteto lá dos Estados Unidos, que faça o projeto da tua casa tranquilamente, não é um problema. O importante é que caiba nas regras, né, italianas de dimensão, como eu te falei, de antibanho, de tamanho de banheiro, tamanho mínimo, por exemplo, um banheiro tem que ter no mínimo 3 metros, a cozinha tem que ter mínimo 3 metros cúbicos. Então, assim,
Tem que entrar nessas regrinhas, né? Para você fazer o pedido desse projeto, qual era a pergunta mesmo? Era A outra pergunta dela é se tem uma estimativa de preço dessas autorizações. a autorização. Então, cada região tem o seu preço, tá? Teve com a lei de Bersani, que alguns anos atrás, antes tinha uma tabela. Agora o mercado é livre. Cada arquiteto, geômetra pede um preço. Não existe muito um preço fixo. Eu sei que uma direção de trabalho, isso é uma regra meio que clara, uma regra meio que nacional, que pede 8% do total que você vai investir, vai a percentual, a direção do Ok. trabalho. Esse Que também seria, esse seria o que, preço pago para o arquiteto, geômetro, mas eu acho que a pergunta dela tá ligada a essas autorizações da prefeitura, sabe? depende, por exemplo, mas isso depende, por exemplo, uma tila, por exemplo, que é aquela mais simples, que não vai tocar a estrutura da casa. Você vai mudar, por exemplo, só as paredes internas e não vai trocar as janelas de lugar, tá? Mas você vai mudar as paredes internas, você vai demolir, vai reconstruir, que seria uma tila, ou, por exemplo, você vai fazer um banheiro novo, que vai fazer um implante elétrico novo, ou implante hidráulico novo. Você pega uma tila. Olha, vai aí, tipo, eu no Lácio, eu não sei, no Lácio está em torno a uns 1.200 euros por permesso de tila. Uma chia vai de aí, tipo, uns 1.800 porque você já está falando de estrutura, parte estrutural. Você já está trocando a dimensão de uma janela, né? Você tem que fazer um cálculo estrutural, Vai ser você tem uma baseado responsabilidade no maior. projeto, então, né? Esses valores. Não, o projeto mais em si, o projeto, assim, sim, Uhum. a Tila, assim, se é um projeto simples, vai entre 1.000 e 1.200 euros para um geômetra, ou um arquiteto, ou um engenheiro, mais ou menos, que Já pede com mais a ou menos. abertura do canteiro, né? Sim, 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 aham, sim, sim, Uhum. exato. Aí se Aí, junta. porque a gente teve aqui, nós pagamos 1.000 euros, o arquiteto fez o projeto, fez esse pedido de tila Uhum. e fez a abertura do canteiro e o fechamento desse canteiro. Além desses 1.000 euros, eu acho que o que pagou a mais foram a marca de bolo, né? Ah, sim, esse é obrigatório, aí paga você mesmo diretamente, Uhum. para a agência dell'Entrate. Sim, mas é mais ou menos esse o preço. Eu, por exemplo, abri um projeto no início do ano, era janeiro, eu fiz um projeto que eram 1.500 euros, aonde eu fiz o pedido de abertura, eu fiz o projeto, fiz também tive que tocar a obra, tive que abrir a obra e colocar todos os dispositivos de segurança também, controlar a empresa, quem entra, quem sai, tive que calcular também quanto lixo, produziu, né? Uhum. Então, e também fechar a obra. A única coisa que não era incluído nesses 1.500 euros é a mudança da plantinha na agência de entrada. Ah, Tá? ok. Então, ali com uns 200, 300 euros a mais, você fecha digamos, conclui totalmente, né? Tá. Tem uma outra pergunta aqui. Adbilitar, quem emite? Arquiteto, geômetra? Porque aí são duas coisas, né? Uma é o pedido e quem Isso, dá, né? isso. Quem faz o pedido da adbilitar e quem autoriza essa adbilitar? Eu acho que assim fica mais Habilitar, claro. isso, habilitar um geômetra é perfeito Uhum. para pedir, fazer abertura de pedido. E quem dá é o O Vigile, comune? Mas é o comune, Vigilância. porque eu faço esse pedido no Sim, comune, você faz né? pedido na Comune, mas é o Vigile que é o ente que vai lá, que controla, que entra na Uhum. tua casa, é o Vigile, e é a vigilância, que seria a polícia, que dá ok para a prefeitura, que te dá a de habilitar. Sim, sim, sim. Engraçado, né? A polícia vem ver Sim, se a casa está em verdade.
ordem. Ó, Sim. uma pergunta legal, essa pergunta aqui É, da Lutia. O bidê é obrigatório instalar no banheiro? Porque eu também já ouvi isso, viu? Não é a primeira vez que falaram, ah, não dá de habilitar se não tiver bidê no banheiro. Eu falei, sério isso? olha, é, eu não conheço essa regra, mas eu sei de muita gente que não tem, ainda mais brasileiro que não tem bidê em casa, E tem a de né? habilitar. E tem a de habilitar. Eu, por exemplo, não tenho bidê na minha casa. E aí eu fiquei Eu sabendo que não era é, obrigatório depois. Eu fui me informar sim. sobre isso e eu fiquei sabendo que não era É, obrigatório, né? eu não tenho bidê em casa, mas eu escolhi ter o hidroscopino, que seria É, uma que é duchinha, a é, duchinha, que fica ok. no lado do bidê. Aí eu ganhei muito espaço no meu banheiro. Nossa, aquela duchinha mudou a minha vida, porque eu uso tudo aquela duchinha, eu Até limpo o para lavar o banheiro. banheiro, né? Sim, 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 sim. Pois é. Mudou. Aqui, ó. O Darlan fez la nostra idea è quella di fare una pulizia generale profonda di tutto e apportare piccole modifiche ai rubinetti e vasi, magari creando um banho em stile de belle epoche. Uhum. Tá, e para isso aí ele não precisa nada, né? Não precisa Ele nem pode fazer, autorização, nem não precisa de nada. autorização, ele pode fazer em economia sozinho, ele pode fazer tranquilamente. Ele pode até contratar uma empresa, tá, que faça esse trabalho. Não é necessariamente que você precise de autorização para contratar uma empresa. Você pode contratar uma empresa que venha ali e faça toda a reforma, tá? O Uhum. importante é que você seja é, seguro que essas pessoas sejam seguradas, tá? E É passa importante. aquela comunicação de, como chama mesmo? Edilícia simples, como que é? Edilícia libera. Basta ler Livre. edilícia É. libera. Porque Isso, você tá. isso para qualquer tipo de trabalho é importante fazer, né? Essa comunicação Sim, de sim. edilícia libera para não ter Sim. problema, Onde é que você vai justo? jogar o lixo depois? Né? Você Não precisa de pode um lugar. jogar no escárico normal da Não, cidade? Não pode. não, 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 no lixo normal que vem buscar na frente de Não, casa. não, não, não. Aquele que a É, gente tem aqui a veta para jogar. você precisa de uma autorização lá. Você tem que chegar já com autorização na descárica. Porque Ok. é edilício, eles têm tudo aquilo que é para construção, eles têm um lugar específico, porque muito desses produtos de casa, por exemplo, paredes, tem amianto ali no meio, entendeu? Entendi. Não E tinta. eu vou pagar uma taxa sobre esse lixo que eu vou jogar fora Sim, lá, né? sim, Tem um sim, vai, é peso. custo. Isso, Entendi. isso. Por isso que todo orçamento que a gente tem tá lá, demolição, jogar fora o lixo, porque tem uma taxa, né? Tem, Entendi. tem. Ó, Franciele toda empolgada aqui, porque ela vai fazer reforma na casa dela. Os 8% cobrado pelo arquiteto inclui o acompanhamento da obra? Sim, inclui o acompanhamento da obra, sim, Tá sim. bom. Agora vamos falar aqui. Ah, eu tinha uma pergunta aqui, olha. Qual a diferença em reformar um apartamento novo e um apartamento histórico, no centro histórico? Tem algum vínculo? Eu sei também a resposta, mas vou perguntar. Tem algum vínculo que pode me impedir, né, de fazer alguma coisa nesse apartamento histórico? E qual que é a diferença? Ai, o meu também estava aqui, eu estava me tirando. É o convidado especial, é o geômetra Porteleto, né, geômetra? Obrigado. Então, dizia? Então, a pergunta é: qual a diferença entre reformar um apartamento dos anos 70, 90 e reformar uma casa no centro histórico, né? Custa mais reformar essa casa no centro histórico do que reformar um apartamento normal? Tem algum vínculo no centro histórico que pode impedir a minha reforma? Sim, sim, tem vários vínculos, vários vínculos. Pensa só no acesso, para começar, né? Você vai entrar no centro histórico, você precisa já de uma autorização para entrar no centro histórico com o teu caminhãozinho, com a obra, estacionar na frente e colocar todos os dispositivos de segurança. Então, já ali você já está disturbando ruas estreitas, né? Então, e tem outra coisa, edifícios históricos, eles têm um vínculo muito importante aqui na Itália, mas que o brasileiro não entende.
nem italiano mesmo entende, que é o vínculo Urbanístico. paisagístico. Urbanístico e paisagístico é a mesma coisa, Não, né? não, não é a mesma coisa. O Ah, vínculo urbanístico, o paisagístico faz parte do urbanístico. Faz ok. parte do urbanístico. Porque o paisagístico, para eles, é o que caracteriza a Itália quando você vê numa fotografia. Você vê uma fotografia de uma rua italiana, você sabe que aquilo é Itália. Então, Uhum. eles querem preservar aquela imagem. Então, quem mora no centro histórico, ele tem que manter a fachada da casa. Muitas vezes, a parte de dentro, eles podem demolir tudo, não importa. O importante é que a fachada seja vinculada. A parte externa, ele é vinculado. Então, e assim, ele não é uma construção normal como as construções novas, tá? Então, eles são paredes, são muros que se sustentam, sustenta tudo. Então, se você tirar uma pedra, você risca de demolir tudo, entendeu? Inteiro isolado, porque as casas do centro histórico é uma grudada na outra, né? Eles chamam de agregados, né? Então, esses agregados, eles são assim, é, é um Lego, né? É uma casinha de Lego. Os apartamentos novos, eles custam muito menos. Uma, porque eles são construídos fora desse centro histórico. Você, não tem vínculo, muitas vezes não tem vínculo. Ainda bem, né? Pelo menos isso. É, e a construção, até a reforma em si, é muito mais rápida. Sim, sim, sim. Você não está preocupada tanto em quando quebrar um muro, né? Demolir um muro, se aquele muro ele talvez sei lá, faça demolir tudo, entendeu? Não é um problema. Eles chamam de tamponatura, que são paredes, né? Então, assim, é muito mais conveniente você reformar uma casa mais nova, dos anos 80, 90, 2000, é Que é muito um mais. no centro Sim, histórico. sim, sim. Eu falo, né, essa coisa delas serem ligadas, eu moro em uma casa no centro histórico, Uhum. e a gente estava falando hoje sobre terremoto, né? Eu falando, cara, nossa, eu moro numa casa de 300 anos. Então, nesses 300 anos, já tiveram vários terremotos. E eu imagino, não caiu até hoje, não é possível que ela vai cair comigo. E se ela cair, ela vai levar o quarteirão inteiro, porque é tudo Isso. grudado, né? É, Eu acho que é é, isso que protege que ela não cai, porque aqui a gente não tem antissísmico nessas casas de centro histórico, mas elas sobrevivem a esses isso, tremores, né, sem sim, problema nenhum. Eu tenho várias trincazinhas, sim, né, que não são graves, não são trincas largas, mas que fazem parte da história dessa casa também, até por causa é. desses tremores e tudo mais, né, de E tudo que já também, passou. e também a manutenção dessas casas históricas é o que mantém elas em pé ainda, apesar de terremotos, porque a casa, ela tem que te proteger e ela tem que te dar tempo de vocês fugir de casa quando tem terremoto. Porque tudo se mexe nessa vida, não tem nada que seja para sempre. As pirâmides que estão ali há 5 mil anos estão ali, se você não segurar um pouquinho, ela vai cair, entendeu? Então, Uhum, tudo, cedo ou tarde, se mexe, cai. Então, essas casas são de pedra, elas são ótimas, porque elas são feitas como Lego, né? uhum, uhum. Elas servem, elas já sabiam, essa é uma construção milenar, né? E não é à toa que existe. Com manutenção, essas casas elas podem durar muito tempo e te podem salvar as vidas, tá? Salvar a tua vida também. Coisa que, por exemplo, essas casas mais novas, elas têm essa falha, digamos assim, estrutural, que se falta muita manutenção, se é muito precário, isso se a gente estiver muito atento, ela pode fazer o efeito contrário, né, quando tem terremoto. Então, Ok. é Agora vamos importante. falar do rapidinho aqui, que o tempo voa, viu, gente? Sim, a conversa tá boa. Casa de 1 euro, e Hum, aí compensa? Qual que é o processo? Você entende um pouquinho desse é, processo? Eu tenho a minha é, opinião, vou deixar sim, você falar, sim. depois eu falo a minha. Conta aí pra gente, como que é isso aí? Eu vou comprar a casa de 1 real e eu vou reformar quando eu quiser?
Ou eu tenho que seguir um projeto? Quem apresenta esse projeto? Essa casa de R$ 1, quanto ela vai me custar no final? Ela vai me custar 5.000 euros? 10.000 euros? 50.000 euros? E aí? Então, essas casas de 1 euro, elas serviram como quase um moto para repopular essas velhas cidades que são muito isoladas, né? Então, muitas vezes nessas cidades, elas não têm jovens, elas não têm nem velhos, não tem ninguém ali Não dentro, tem né? ninguém. Não tem ninguém, né? Então, então assim, qual é a ideia? É de repopular esses ambientes. Só que quando você vai comprar aquela casa de 1 euro, tá? Muito dessas regras que eles põem, né? Eles te obrigam a reformar essa casa entre 5 anos, entre 3 anos, 10 anos, não sei. Cada prefeitura vai decidir esse tempo, Uhum. tá? Porque as regras são decididas pelas prefeituras, tá? Ok. E você compra a tua casinha lá no centro histórico, linda, maravilhosa, por 1 euro, você vai ter um vizinho, como você falou aí, dessas casas que são todas agregadas, né? Então, é inútil você reformar a tua casa quando teu vizinho não reforma. Então, todo mundo no teu naquele, né? Todos os apartamentinhos têm que ser reformados juntos. Ali tem um vínculo paisagístico, entendeu? Então, você já vai ter que falar não só com a prefeitura, você tem que vir para Roma para falar com a superintendência, né? Então, assim, as coisas começam a ser um pouquinho mais complicadas, mas tudo pode ser feito. Tranquila, não tranquilamente, mas pode ser feito. Ele foi feito para ser feito. E tem um outro problema, é que são essas tipos de competições, né? Que eles abrem essas listas, você se inscreve e eles se escolhem. E a segunda do que eles querem tem uma pontuação. Por exemplo, tem prefeituras que preferem famílias com filhos, tá? Então, assim, se você é uma pessoa singular, que vai morar ali, então você já tem pontos a menos. Se você tem vários filhos, tem mais pontos. Aí tem cidades que querem jovens e querem empresários. Então, assim, não basta você construir na casa. Você tem que abrir um business naquela cidade. Pois Você tem que é, o tirar que o eu, emprego. o que eu sei disso, ó, tem um arquiteto aqui, ó. Lori, seja bem-vindo. Esse arquiteto é italiano. O que eu sei um pouquinho, assim, aí eu vou falar da parte da venda, tá? Uhum. Você participa de uma gara, né? Que é esses detalhes que você tem que cumprir para participar. E aí, se você for aprovado, você tem que apresentar o projeto, você tem que pagar para esse projeto e tudo mais, e você tem um prazo para a parte burocrática e um tempo também para essa execução. Aí a gente entra nesses detalhes todos de custos e tudo mais. Eu já vi casa de 1 euro chegar no final com 75.000 euros, Sim, sim, né? sim. E aí, será que isso vale a pena? Aí eu vou falar da minha parte de corretora. Uhum. No meu parecer, assim, não vale a pena, porque com 75.000 euros você compra uma casa quase daquele mesmo nível, em um lugar que está mais populado, né? Um lugar mais. é, que tem mais, oh, gente, qual é a palavra? Estrutura, né? Que tem trem, que tem hospital, que tem, né, mais infraestrutura para receber essas famílias. Porque, como você mesmo disse, não é que eles dão casa de 1 euro aqui no centro de Perúdia. Não é. Eles vão dar casa de 1 euro, dá não, né? Vender essa casa de 1 euro lá na montanha onde não vive ninguém, né? Ou que vivem duas famílias para repopular. Então, assim, eu não vejo isso como uma boa Depende, oportunidade. Eu sim. talvez você queira aquilo, talvez você queira se isolar, talvez seja o teu desidério, teu desejo se isolar também. Pode ser que se o teu desejo é esse, né? É, Daí 75 mil tudo euros é depende, investimento né? na Tudo vida, depende do assim, ponto de vista, né? Eu conheço uma menina super fofa aqui também, que ela é especialista em casa de 1 euro lá no sul. sim, Gosto muito dela, do trabalho dela, é muito sério. Mas eu, Shirley, particularmente, não gosto da ideia da casa de 1 euro. Agora, rapidão sim, aqui, porque a tá? gente prometeu o pessoal de dar alguns exemplos aí. Um banheiro de 3 metros quadrados. Quanto eu vou gastar para reformar esse banheiro? Quero trocar tudo. Eu quero tirar a vasca, quero tirar o azulejo, que é pequenininho, é feio.
Mais ou menos mão de obra e material, quanto fica um banheiro? Então, depende. Aí, por exemplo, vamos fazer um exemplo, tá? Você só quer mudar, tipo, cor, tirar ali a banheira, você quer trocar um box, mas você Isso. não vai trocar, digamos que você não troque a instalação, ou seja, faz em edilizia libera, tá? Ok. Tá, digamos, eu fiz um trabalho assim, o ano passado, era o ano retrasado, perdão, acho que já passou muito rápido, 2023, um banheiro que a gente só trocou a casca praticamente, né? Trocamos as pia, tiramos a banheira, colocamos Um era box. um box, era um banheiro um pouquinho maior, ele era um banheiro de 5 metros quadrados, mas aquele foi um orçamento de 3.000 euros só de mão de obra. Só de mão de obra. Mais Só de material, quanto ficou mais ou material, menos? o material, então aí depende, porque ela escolheu um material um pouquinho mais caro. Então a gente ficou ali por um. Ai, e o bom é que o pavimento foi em sobreposição, então ela colocou um material que chama Sim. SPT. Aham. Então, assim, eu me lembro que saiu tudo por 5.000 e alguma coisa, incluindo o meu projeto. Ah, legal. Sim, Incluindo o é, projeto. É, uhum, mais ou menos quando a gente vai mostrar uma casa, a gente fala, olha, esse banheiro aqui, é, dependendo do tamanho dele, é, né, ele pode custar entre 3,5 a é, 6, sim, depende do que sim, você vai sim, colocar, né? E também depende aí se você vai precisar, como você disse, mexer na parte elétrica, mexer é. na parte Ali a hidráulica, gente né? não precisou mudar nada, nem até mesmo o aquecimento, que é o termosifone, que estava no corredor, a gente só mudou de lado, foi espelho. Então, assim, inclusive o termarredo, então, assim, e material Uhum. de qualidade. Então, se você, eu digo assim, material de design, tá? Tem um nível mais alto. Mas a gente podia ter abaixado um pouquinho mais o preço. Daí, por exemplo, se você for reformar completamente o teu banheiro, que daí, quando você vai, algumas vezes, quando você tira a matonela, vem cimento, vem tudo, né? Aí você tem que refazer tudo, tem que cavar, e são, assim, 15 dias de trabalho, mínimo, se a empresa Minha for. amiga gastou 12 mil no banheiro dela, mas assim, é o banheiro, né? Aí é o que eu falo, depende. Qual o seu projeto? Você está reformando para dar uma maquiagem, porque Isso, você vai alugar aquele imóvel, ou é, você pretende morar a sua vida inteira naquele isso. imóvel? No caso dela, ela pretende morar a vida inteira, então ela coloca tudo assim do melhor na casa dela. A casa dela é linda. Franciele de novo tá aqui falando. Socorro, eu vou reformar 4 banheiros. Mentira, que seus banheiros estão ótimos. Você não precisa reformar aqueles banheiros, viu? E tem solução também, tem várias alternativas. Tem, por exemplo, Tipo a pintar cozinha, azulejo, né? fácil. Hoje tem tinta para azulejo. Não gosta porque Tá. é escuro, vai lá e pinta de branco, né? Então Sim, tem outras soluções sim, também. Olha várias. só, Hum, o nosso tempo já está sim, acabando, não deu sim, para falar de tudo. A gente precisa falar das questões das janelas, das questões sim, dos bônus, né? Tem um bônus janela, bônus não sei o quê, sim, bônus teto. A gente precisa falar da atenção que eu tenho que ter quando eu compro um imóvel, se ele vai precisar desse mexer no teto, mexer na fundação, né, na estrutura. Então, assim, tem muito assunto para a gente falar. uhum. Agora, graças a Deus, a gente achou uma Ah, arquiteta pode perguntar. maravilhosa que está aqui na Itália e que fala português para nos atender e deixar tudo muito claro. E eu gostaria de fazer uma pergunta para Sim, você. Quais as regiões que você trabalha? Para projeto, toda a Itália, meu né? projeto toda a Itália, eu trabalho também à distância. Eu recentemente tenho um projeto agora na Sicília, por exemplo, eu não vou para Sicília, né? Então, assim, porque muitas vezes eu faço parte de uma rede na Itália inteira com vários técnicos. Então, assim, Uhum, mesmo que eu faça o projeto, vai ter um técnico naquela zona, naquela área da Itália, que pode abrir uma tila, uma chia, que pode fazer direção de trabalho, de L, né? Direção de lavori, que pode fechar o teu trabalho. Então, assim, eu posso guiar à distância, uhum. e eu posso indicar também, né? Então, a minha região, aonde a minha presença, onde eu estou presente, né, é na região do Lásio,
E como eu estou no norte do Lácio, então eu também pego a Baixa Toscana, eu pego a Umbria. Úmbria. Então, assim, uma parte da Úmbria. Então, eu tenho essa vastidade, digamos assim, de território, onde eu posso estar fisicamente, sem nenhum problema, né? Tá bom, eu Mas, vou convidar o pessoal que está aqui, que acompanhou a live, para te seguir, né? né, E eles podem te mandar claro, perguntas lá no privado, sim. sem problema, no É só, ma- direct. é só mandar ali na minha bio, tem ali, mandar pelo WhatsApp também, uma DM, e eu posso responder várias perguntas para qualquer pergunta que seja, que eu possa responder, eu sou disponível. Ótimo. E, Então e, sigam lá a Alessandra, ela é e se sempre quiserem, realmente muito disponível. Vocês conheceram ela aqui e vai esclarecer muitas dúvidas. E nós vamos marcar outras lives aí para a gente falar sobre questão energética que perguntaram aqui, a gente não falou. Vamos falar sobre o que é esse tal de vidro duplo, né? E o teto, meu Deus. E se eu tiver dúvida na hora de comprar, um laudo técnico de um geômetro ou de um arquiteto ajuda ou não ajuda? Vale a pena, né? uhum, Eu pagar isso? É um investimento ou é bobeira? Então tem muita coisa para a gente muita, falar por é aí, muita né? carne no fogo. Sim, 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 sim. Então, para Pois qualquer é. pergunta, se alguém quiser também reformar uma casa e tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou com a Shirley também, e a gente tenta A encontrar gente uma se solução. ajuda, né? Sim, sim, Pois é. sim, sim. Obrigada. Gente, eu Obrigada a vou você. tentar deixar a live salva. Juro que eu vou tentar. Mas às vezes na hora que eu me embanano, né? Obrigada por vocês terem acompanhado. Alessandra, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou falar com o pessoal aqui também que eu estou organizando uma agenda de live com o pessoal que já comprou casa comigo, que já participou, já veio aqui na Itália, já me conheceu, para servir aí de testemunho para você tomar coragem e vir para a Úmbria. A Úmbria é linda, não é, Alessandra? Fala Ai, sério. nossa, é lindo, é lindo. Eu vivo na montanha, então, assim, a Úmbria é maravilhosa. A É, Úmbria é, esse povo parar de querer ir para o nossa, norte, vir popular a Umbro. aqui, não, Tem nossa, dia aqui, de nossa, frio, é uma chuva, né? delícia aqui, nossa. Bem, qualquer coisa você vai para aqui, a Itália é estreita, rapidinho você chega na Qualquer praia. Quando lugar a gente chega, você né? A desce Umbria tá bem a no serra, meiozinho, é fácil, né? descer a Pois é, serra tá aqui, ó. pois é. Então tá bom, muito obrigada. Beijos para você, beijos para todo mundo e a gente vai se falando aí. Obrigada, Allen. Tchau, Tá, um tchau. beijo, tchau, Shirley, tchau, tchau. Agora é hora de eu ficar aqui perdida.